Aquele vídeo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Eu sei que faz algum tempo que eu não apareço por aqui e que eu prometi esse vídeo que eu estou fazendo agora há um bom tempo. Mas vocês vão entender ao longo do vídeo por que eu não gravei, mas inicialmente eu já peço desculpas a você que eu acabei criando alguma expectativa sobre ele, sobre algumas questões que comentei sobre isso que eu vou fazer agora e algumas pessoas estavam esperando e eu acabei demorando demais para fazer, então já começo o vídeo pedindo desculpas para essas pessoas que criaram uma certa expectativa, uma preocupação sobre o conteúdo deste vídeo em específico. Porque o real motivo dessa demora para sair é simples, eu tava descansando. Alguns motivos que eu vou comentar aqui, provavelmente tem alguns amigos, algumas pessoas que já sabem, porque eu já conversei sobre em parcelas com elas, mas talvez assuste algumas pessoas. Porém, eu tenho que colocar um ponto inicial aqui muito importante. Eu sou uma pessoa bem tímida. Tanto que são raros os casos que eu posto alguma coisa pessoal minha na internet, principalmente Instagram e tal. Quem me segue tem essa noção que, tipo, sei lá, passa 20 dias sem eu postar nada. É que na real eu tô meio cansado de internet, só que hoje em dia a gente depende dela, tanto pessoal como profissionalmente. Então você tem que ter alguma atualização assim, né? Senão você desaparece para as pessoas. Nas minhas redes sociais são só postagens sobre coisas que eu consumo ou momentos que eu quero deixar muito guardado. E sim, eu faço a seleção de propósito. Ou seja, sim, nas redes sociais eu sou uma pessoa e na minha vida pessoal eu sou outra pessoa. O que não quer dizer que eu seja melhor ou pior em uma rede social e na vida pessoal ou vice-versa. Todo mundo faz isso de verdade. Todo mundo faz uma seleção do que você vê aqui na rede social, do que você vê aqui num vídeo, internet. É que no meu caso específico, só não acho interessante expor questões da minha vida que não necessariamente seriam interessantes para você ver ou que basicamente eu gostaria de mostrar para outras pessoas. Porque querendo ou não, nas redes sociais e em canais, você tem várias pessoas que você simplesmente não quer conversar sobre esse assunto. Mas por que eu fiz essa divisão do produtor de conteúdo e da pessoa que produz conteúdo nesse começo de vídeo? Porque na questão da pessoa que produz conteúdo, no meu aspecto pessoal, eu de verdade estou muito bem. Há muito tempo eu não estava tão bem assim. E isso reflete bastante em mim. O que eu não posso dizer o mesmo do produtor de conteúdo, Denis. Porque muito da motivação da origem deste vídeo que vocês estão vendo agora veio por parte do Denis pessoal, que conseguiu notar que o Denis, produtor de conteúdo, não estava tão bem quanto ele estava apresentando para vocês. E meio que um querendo ajudar o outro aqui para meio que entrar um equilíbrio. E vocês vão entender por que o Denis, produtor de conteúdo, não estava bem. Vamos lá, primeiramente tem uma série de conteúdos que eu consumo, que eu assisto e que eu simplesmente não comento aqui no canal e não comentava antes, agora não tô comentando nada, né? Mas que eles tinham uma função muito interessante pra mim como pessoa, de serem aqueles conteúdos que eu consumo para aliviar, para descansar, para relaxar de verdade perante todas as questões pessoais e profissionais que a gente tem. Inclusive, bom pontuar aqui que o Denis profissional é o outro Denis que não é o Denis produtor de conteúdo. Mas isso não vai ser ponto neste vídeo. Como, por exemplo, eu consumo muito esporte. Eu consumo Fórmula 1, consumo NFL, consumo principalmente futebol e vocês quase nunca veem falar sobre isso. Porém, também tem uma série de conteúdos que seriam produzíveis ou produtivos, sei lá, para esse canal e que eu também nem sequer comentei ao longo do ano com vocês aqui e que eu achei maravilhoso. The Bear, Top Gun Maverick, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Ruptura. Sei que isso tudo que eu tô falando é meio contraproducente com o produtor de conteúdo atual, porque meio que as pessoas hoje em dia acompanham o produtor de conteúdo do que o tema que o produtor de conteúdo está trabalhando. No! Que é isso, Brasil? Pera aí, agora eu fico um pouco incomodado. Porque gosta do modo que o produtor de conteúdo comenta e fala sobre as coisas, não fica atento às nuances da obra
assim, que, digamos, fazem dela ser uma obra boa, uma obra ruim. O jeitão de falar do produtor de conteúdo cativa muito mais as pessoas do que o conteúdo que ele pensa. Pense. A Globo tá querendo te manipular. Mas eu acho muito injusto isso como produtor de conteúdo para com as obras. Porque cada obra é pensada numa linha de raciocínio, ela tem uma condução, ela tem uma construção para se conceber e como um produto final para todo mundo, tanto para o produtor de conteúdo quanto para o consumidor final. Não só na execução da obra, mas também em peças de marketing, e fazer publicidade, a campanha para o filme. Desenvolvem todo um pacote gráfico e tudo mais assim. Faz isso tudo e na hora de colocar a arte, por exemplo, na thumbnail do vídeo, sobre a crítica, a resenha do filme, coloca a cara do produtor de conteúdo tomando metade da thumbnail e um pedacinho de toda essa questão artística do lado só para sinalizar a obra. Eu acho isso um tanto quanto injusto. Mas essa não é a questão principal que eu coloco sobre o conteúdo em relação ao produtor de conteúdo. Eu coloco sobre um outro aspecto muito mais simples, porque se não fosse este conteúdo, você não conheceria o produtor de conteúdo. Se não fosse determinada obra, se não fosse determinado movimento na internet, você simplesmente não estaria vendo esse vídeo. Porque eu não estaria aqui, você não estaria se interessado em consumir algum conteúdo e chegasse até você a minha obra na internet como produtor de conteúdo. Várias das questões que eu vou tratar nesse vídeo, tenho certeza que você vai olhar e pensar dentro, você está completamente errado sobre sua linha de raciocínio, você não tem razão sobre isso que você pensou, você está equivocado de achar isso, e eu concordo com você. Eu provavelmente estou sim, mas é uma questão que é importante para mim como produtor de conteúdo conversar com vocês e pelo menos trazer debate para vocês entenderem o motivo de eu estar fazendo isso aqui. Sobre a questão do méritos de conteúdos, eu falo isso desde filme, série, livros e quadrinhos. Uma coisa que a gente já estabelecido é que não existe obra perfeita em nenhum dos segmentos. Claro que tem os clássicos, claro que tem aquelas obras que elas agradam boa parte do público sobre sua abordagem e tudo mais assim, só que também existem as obras que são problemáticas, que disseminam ideias erradas, que mais prejudicam a opinião e mais deixam tudo nebuloso e que estava em um tempo passado e que entra no quadro do envelheceu mal, que também tem que ser comentado, isso tem que ser colocado na mesa essas questões, ou que simplesmente são obras muito mal executadas e que fica na cara que o negócio ficou mal executado e a gente tem que falar, obviamente. Mas eu tenho a convicção que os maiores blockbusters do cinema, as maiores séries que têm gerado furor do pessoal em comentários assim, por méritos dela mesmo, elas não são obras nocivas à sociedade, mas pelo jeito que elas são abordadas na internet, muitas vezes elas parecem ser uma atrocidade. Inclusive, abro um parênteses aqui sobre expectativas. Você sabe delimitar a sua expectativa ou você se sente, de certo modo, assim, intimidado por gostar de alguma coisa em certo ponto que as pessoas à sua volta não gostam? Ou que o seu produtor de conteúdo favorito não gosta? Logicamente vai ter muita gente aqui que vai falar, não, eu estudo, eu desenvolvo meu senso crítico, eu vou atrás, eu pesquiso e tal, beleza, mas eu coloco outra questão pra você. Você faz isso apenas no segmento que você consome, tipo filmes, séries, quadrinhos e livros, ou você faz isso nos outros pontos da sua vida? Eu coloquei essa questão porque eu acredito que hoje em dia a gente acaba sendo muito mais completo a partir de questões que a gente estuda, que não necessariamente são tecnicalidades daquele produto que a gente consome, do que qualquer outra coisa. Muita coisa eu aprendi e eu desenvolvi, eu tive um estalo para começar a correr atrás a partir de conversas, a partir de algum podcast com um tema nada a ver do que eu estava trabalhando, que eu consumo, mas que me deu um estalo para ir atrás de um estudo sobre determinada questão e todas essas questões que complementam a vida, que não só necessariamente tratam de filmes, de séries, de livros e quadrinhos, me fizeram um consumidor talvez melhor como avaliador, analisador, do que simplesmente ficar estudando filmes, séries, livros, quadrinhos, roteiros e tudo mais, porque meio
que coloca a gente mais completo, deixa a gente mais versátil sobre alguma visão que talvez o construtor da obra teve, que foge totalmente das questões de tecnicalidades de avaliação ou de pontos de referência para gostar ou não de alguma coisa. Porque eu acredito que o estudo em equilíbrio com as experiências e vivências que a gente tem ao longo da nossa vida, que são a balança que vão ajudar a gente a desenvolver o nosso senso crítico e, respectivamente, a nossa expectativa. Por que eu delimitei expectativa para vocês aqui na minha ótica? Porque hoje em dia, quando você faz um vídeo de análise, de resenha, você acaba competindo na internet com vídeos que não necessariamente são disso. Você acaba disputando atenção com produtores de conteúdo que não necessariamente fazem um vídeo focado nessa questão mais crítica do rolê. Mas você está fazendo um vídeo que é um corte de uma live onde o pessoal fica falando no mesmo tempo que você fica produzindo conteúdo sobre um ponto X do filme e que às vezes, cara, de fato não é importante para a narrativa, foi só uma escolha que não tem peso assim, mas que vira um problema gigantesco e aí gera um corte e tal, ou então uma pessoa que é especializada em fazer um vídeo sobre o buzz daquela obra, sobre o que chamou atenção naquela obra assim, e que não necessariamente vai trabalhar as nuances que levaram a esse buzz e fica falando vários pontos e tal assim. Então eu acho que isso soa um tanto quanto injusto, porque você não tem uma seleção entre o que é a crítica e o que é esses highlights da crítica, digamos assim, que não são highlights, na verdade. E eu acho injusto porque, basicamente, você, como produtor de conteúdo fazendo conteúdo honesto, tem que competir com conteúdos que não necessariamente são honestos para com até o sentimento que aquele produtor de conteúdo teve sobre a obra. Porque às vezes ele fica irritado por uma quebra de expectativa dele, que não necessariamente é um problema da obra, e produz conteúdo super tóxico com aquilo. E aí você, produzindo seu conteúdo honesto, tem que lutar contra um conteúdo que gera mais barulho, que gera mais engajamento, assim, mas não necessariamente é um conteúdo bom para você consumir e nem para a obra que você consumiu. Eu sei que hoje o conteúdo de blockbuster não é perfeito, nenhum conteúdo é perfeito. Só que eu conversar para defender os pontos que eu gostei daquele blockbuster não quer dizer que eu estou rasgando o livro de regras e estou falando que ele é a melhor obra de todos os tempos, assim, e que eu prefiro ele muito mais que vários clássicos que foram eximiamente executados em todas as tecnicalidades do cinema. Não quer dizer que pelo fato de defender uma coisa que, vamos dizer assim, tem pontos que não tornam ela um clássico, que eu estou jogando os clássicos no lixo. Inclusive, essas obras que vão ditar o rumo do cinema seguem acontecendo sim, e elas vêm muito da democratização do streaming. E isso é importante porque eu acho que o produtor de conteúdo tem que fazer uma triagem para saber buscar essas obras e olhar elas com carinho, e não ficar apenas baseado nas discussões das questões que mais pegam audiência, dos blockbusters, assim, porque ele acaba perdendo um ponto interessante de conversa quando não olha uma obra que é pequena, mas que tem uma questão mais revolucionária sobre a arte. Não é o CGI esquisito dos blockbusters feito a toque de caixa que vai ditar as regras dos efeitos visuais ao longo dos anos no cinema. E apesar de sim, que eu achar que o robô não só do YouTube, mas que de outras plataformas poderiam fazer uma triagem mais legal, mais bem feita sobre essas questões que eu comentei de posicionamentos críticos e de questões que acabam se misturando e não deixam o conteúdo que a gente produz chegar a mais pessoas, é uma questão que é muito mais ligada ao que as pessoas gostam de ver. E sim, as pessoas gostam de ver polêmica, gostam de ver treta na internet. Na minha visão, o saldo desses fatores acabou gerando um cenário hostil para as obras. Porque hoje em dia uma série semanal ela não pode ter um episódio que só serve de conexão entre pontos, que a crítica especializada na semana já vai falar que foi um episódio ruim, que a série tá abaixo da expectativa, que ela não entregou nada pra gente, porque as questões de expectativas ficam muito permeadas numa parte de você sempre querer buscar referência, buscar sempre a genialidade, execução em tudo, buscar sempre que seja a melhor coisa que você vai ver naquele dia, e isso meio que deixa tudo muito raso. Você espera sempre as coisas muito lá no alto.
Eu já que toda obra é uma jornada. E as pessoas, elas querem cada vez jornadas que as satisfaçam mais e mais. E aí quando elas se veem dentro de uma jornada, elas acabam se sentindo irritadas. E elas querem sair o mais rápido possível dessa jornada e o mais satisfeitas possíveis dessa jornada. Porque se ela tá consumindo um negócio, ela quer que seja super útil, que seja a melhor coisa que acontece na vida dela, porque ela tem pouco tempo, ela não pode perder tanto tempo assim para ela sair dessa jornada e ir para outra jornada, e vai entrando num ciclo assim que, nossa, tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser gigantesco, tudo tem que fazer uma puta referência, uma puta diferença na vida dela. E acaba que ela entra num ciclo vicioso que nada é bom mais, porque ela acaba buscando uma satisfação que simplesmente não existe. Tudo isso faz a gente consumir mais conteúdo. Eu não me coloco como um herói nesse ponto que eu disse pra vocês aqui, não. A gente consome muito mais do que consumia antigamente e a gente acaba não, vamos colocar assim, pensando muito sobre o que a gente consumiu. E tem uma coisa que eu notei em mim nos últimos tempos e que eu quero mudar, que assim, eu sempre identifiquei naturalmente uma arma de Chekhov no filme, um objeto referencial que vai ser importante na trama lá na frente, porque ele foi mostrado ao longo da série, do filme, e eu meio que perdi um pouco dessa sensibilidade de notar essa obra ao decorrer da obra e só notar lá na frente, depois fica já, poxa, lógico que esse negócio ia ser importante lá, ele estava lá atrás e eu não me atentei que ele estava lá atrás. Então eu acabei perdendo um pouquinho dessa profundidade. E isso vem muito da questão de você ter que executar e comentar e fazer tudo muito rápido e consumir bastante coisa e tal. Assim, quantas séries e filmes você consome por ano hoje em dia? E quanto você consumia, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás? O número aumentou bastante, mas será que a gente está saboreando essas obras, saboreando as experiências que elas trazem pra gente? O saldo é que eu acho que eu me tornei um consumidor pior. E eu quero ser um consumidor melhor também. E além desses pontos que eu coloquei, obviamente a gente vive tempos complicados socialmente falando, onde o ser humano deu saltos para as questões ligadas a preconceitos e ganâncias, talvez muito por conta de não ter essa leitura e não saber entender e não saber saborear as coisas que ela tem. E aí acaba gerando implicância, acaba gerando mais preconceitos, acaba gerando uma falta de paciência para você olhar o lado do outro, olhar o posicionamento, as questões que o outro coloca também, acaba gerando mais atritos entre as pessoas. E isso acaba deixando tudo mais hostil, tudo meio que você não tem paciência para ouvir o que ela quer falar, mas você quer falar para poder comentar em cima. Então meio que fica tudo mais cansativo de você comentar e de você simplesmente consumir. E a grande verdade é que a gente não pode odiar outra pessoa por diferenças de convicção. Logicamente tem as questões mais óbvias que é ligado a racismo, preconceito, nazismo, e isso logicamente é diferente. Mas às vezes é só uma diferença, tipo, eu gostei de um filme, de uma série, eu gostei de uma cena e eu não gostei de um filme, uma série ou uma cena. E não por isso você tem que odiar a pessoa. E as pessoas não sabem fazer essa leitura. Tipo de, eu estou discutindo sobre uma obra ou uma série que eu não gostei. Eu estou discutindo com a pessoa pessoalmente sobre um filme, uma série. Essa balança, ela tá desequilibrada da leitura que a gente tem para com o outro. E a gente acaba refletindo essas diferenças nas obras, basicamente. Mas todos os pontos que eu coloquei aqui acaba gerando processos na hora de entrega de conteúdo. E aí que eu coloco a questão do robô, não só do YouTube, mas de outras mídias sociais. Eu vou falar principalmente do YouTube porque é onde esse conteúdo está sendo produzido. Então, assim, acaba gerando processos. Todas essas questões que eu coloquei, tantas boas quanto as ruins, as questões de discussão que eu acabei de colocar, ela acaba gerando um processo, uma linha de referência para esse robô ler os conteúdos que a gente produz, interpretar e fazer uma entrega para o cliente final, para o consumidor que vai ver uma obra, que vai atrás dessas questões de críticas e análises e resenhas. E em cima disso eu não tenho achado justo simplesmente a gente seguir o que o robô está determinando. Porque basicamente o que ele faz é repetir processos. Ele vê um comportamento, ele repete o processo, ele vai fazendo essa repetição até chegar no número X, que é o número satisfatório deles, assim. Mas quando esse número começa a cair, eles têm que mudar de novo esse código e sobe e vai repetindo o processo. E isso acaba gerando exaustão. Porque quem está alimentando esse robô
são pessoas, não é outro robô que produz conteúdo. Uma mecânica assim, tem toda uma engrenagem que faz a máquina funcionar direitinho. E se uma peça quebra, você simplesmente troca a peça e coloca a outra e continua o processo. Mas a peça dessa engenhoca toda são produtores de conteúdo, são seres humanos. E você quebra um produtor de conteúdo, você quebra ele, você não tem como trocar. Nós, como produtores de conteúdo, disputamos na internet com conglomerados, empresas que fazem o mesmo produto que a gente faz, só com todo um staff, com toda uma estrutura para produzir mais rápido, produzir melhor, produzir com mais assertividade. Eu acho que tinha que ter uma estrutura para o pequeno crescer também. Sei lá, criar uma espécie de gamificação para o pequeno ir produzindo e cada vez aumentando o seu canal, o seu negócio, assim, para ele galgando e crescendo com estrutura, crescendo com uma base sólida, não só de financeiro, mas de equipamento e também de emocional, para ele ir crescendo, assim, a questão da gamificação, mas não é uma gamificação que vai te fazer refém do jogo também, para tornar o conteúdo mais palatável, não só para o produtor de conteúdo crescer também e ter suas motivações para seguir crescendo e chegar no patamar alto, quanto também uma gamificação para quem consome o conteúdo, se interessar pelo conteúdo do pequeno também e crescer, talvez numa espécie de game só ligado a brindes ou alguma coisa tal assim, sei lá, stickers, a skins e tal, e ele se interessar também pelo conteúdo do pequeno. Então, tipo, vamos separar o grande produtor do produtor pequeno para que ambos sejam vistos e ambos tenham, digamos assim, coisas interessantes a oferecer, mas que não sejam simplesmente dentro da mesma plataforma. Lá na frente eles se encontram, a hora que o pequeno for do tamanho do grande. Mas enfim, colocada todas essas questões aqui, já deve mais metade do vídeo e tal, agora sim eu vou comentar com vocês, porque baseado todo nesse estudo que eu fiz, na verdade eu parava no meio da rua, escrevia texto, parava no trabalho, escrevia texto, parava em casa, escrevia esse texto e tal, assim, porque era coisa que o meu coração pedia para escrever no texto, mas eu achei que essa primeira parte foi, vamos colocar a justificativa dessa segunda parte do vídeo, que inclusive esse roteiro eu mostrei para pessoas que eu gosto, pessoas que eu considero bastante, pessoas que eu enxergo como referências antes de gravar esse vídeo para vocês, para que eles entendessem um pouco melhor do meu coração e das motivações que levaram eu a produzir esse conteúdo. Tanto que eu coloquei alguns tópicos aqui para justificar por que eu estou aqui fazendo isso com vocês depois de tanto tempo. O primeiro ponto, e é meio que óbvio para uma pessoa que não produz nada praticamente desde agosto, é que eu vou dar uma pausa. Eu já dei uma boa pausa e eu vou continuar um pouco ainda nessa pausa de produção de conteúdo, mas eu não vou me aposentar da produção de conteúdo. Eu estou em ato, simplesmente. Mas eu não quero que esse momento dure tanto assim, porque eu amo produzir conteúdo, eu amo fazer isso com vocês, eu amo construir coisas e compartilhar coisas com vocês, linhas de raciocínios, pensamentos sobre determinadas coisas. E também essas pessoas que eu acabei de comentar aqui, já leram esse roteiro e que eu compartilhei para trocar ideia, são pessoas que eu conheci produzindo conteúdo. Eu gosto de conversar com essas pessoas, eu gosto de conhecer novas pessoas através da produção de conteúdo. E eu não quero perder isso, então eu estou parando. Já depois de um tempo falando que eu estou parando, mas eu vou voltar. Você pode ficar tranquilo que eu vou voltar. E o segundo ponto é uma dessas justificativas do porquê que eu vou voltar, porque esse canal simplesmente salvou minha vida. Em parte por conhecer vocês que consomem conteúdo, por conhecer vocês que também produzem conteúdo, e em parte por ele ter sido o meu único amigo numa fase muito importante de reconstrução da minha vida, onde eu vi bem sozinho o Denis, pessoa, e ele me ajudou muito nesse ponto. Ele foi meu parceiro, meu companheiro em vários pontos. O analisador, ele salvou minha vida porque ele meio que não me deixou surtar, ele meio que ajudou a manter meu foco em várias coisas que aconteciam na minha vida. O analisador, ele foi muito um refúgio meu em várias dores que eu tive no meu crescimento e na formação da pessoa que eu sou hoje. E felizmente essas dores são muito menores
atualmente porque eu cresci fazendo isso aqui. E esse crescimento é justificativo do meu terceiro ponto, porque eu tenho necessidade de me reinventar, eu tenho necessidade de estudar e me tornar melhor em alguma coisa no aspecto profissional, para ser um profissional melhor. Eu nunca consegui chegar perto de ter uma renda na internet, tanto que as regras do robô do YouTube para esse canal ser monetizado não foram atingidas. Eu não tenho e tô em certo ponto bem longe de ter as horas necessárias para monetizar o meu canal. Logo, o mercado lá fora que me dá dinheiro para monetizar a minha vida exige habilidades que o canal hoje não me supre. Que eu produzir conteúdo não no formato que eu faço hoje, o analisador, não é interessante para mim comercialmente como foi lá no início. Muito que eu faço hoje na minha profissão é porque eu fazia a produção aqui no canal, só que essa produção já chegou num teto. Eu tenho que dar um salto não só para o canal ser útil para mim nessa questão de produção de conteúdo, quanto de questão profissional também. E eu acredito ter um ponto de fazer tudo isso dar certo. E é onde que eu tô mais refletindo. E que em algum momento a gente vai conversar sobre. O quarto ponto, ele vai muito sobre a visão que eu tenho da produção de conteúdo hoje. Eu acho que perdeu o sentido da questão da crítica na internet. Porque se analisa hoje muito questões que talvez não sejam fundamentais para tocar uma pessoa ao assistir uma obra. Eu digo porque eu vejo que muitas críticas com pegada, mas o quarto ato do filme não teve uma boa execução, o terceiro ato... O quarto ato nem existe, né? Mas enfim. Cara, talvez não seja isso que vai tocar a pessoa no filme. Talvez seja uma cena dentro desse filme todo arrebentado que foi muito bem executado, assim, foi uma fotografia bonita, um enquadramento excelente, uma atuação marcante, e esse pequeno detalhe vai marcar para sempre a vida da pessoa, mesmo que o filme seja uma porcaria. E eu quero trabalhar muito mais nesses pontos que tocam a pessoa num filme que talvez não seja tão bom assim, numa questão que não seja tão brilhante quanto todo deveria ser brilhante, do que ficar pegando essas várias nuances e fazendo tudo meio que a toque de caixa, e você não acaba olhando a arte de verdade que está naquela obra. E até sobre essa questão da produção a toque de caixa, que vai meu quinto ponto aqui para vocês. Porque assim, como eu disse, o meu trabalho não é o canal, o meu trabalho não é a internet. Então eu tenho que trabalhar como todo mundo aqui que está consumindo esse conteúdo provavelmente, ou boa parte, tem que trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. E aí, por que eu falo que é injusto com o toque de caixa aqui? Por conta de que, assim, eu estou trabalhando, sai um trailer. Eu não tenho como fazer um conteúdo sobre esse trailer na hora que o robô pede, na hora que o consumidor desse tipo de conteúdo pede. Porque a partir do fato novo, filme, série, foto, trailer e tal, assim, eu preciso de várias etapas que consomem muito tempo, assim. Eu preciso de umas 3 ou 4 horas para estudar e para escrever o roteiro. Eu preciso de umas outras 3 ou 4 horas para fazer a produção, que envolve desde montar estúdio, gravar, editar. E aí, provavelmente, preciso de mais umas 3 ou 4 horas para fazer toda a questão da estrutura de divulgação dessa peça que eu fiz e tudo mais, assim. E isso acaba sendo injusto porque eu tenho que fazer isso depois de, sei lá, se o trailer sai de manhã, eu tenho que trabalhar um dia inteiro, depois chegar em casa, eu tenho que jantar, eu tenho que fazer várias coisas da minha vida para só depois eu pegar e fazer todo esse conteúdo, sendo que lá atrás, 1h30 depois que saiu esse vídeo, já tem trocentos materiais que tem questões que, por exemplo, eu não tenho e que acaba sendo injusto para mim como produtor de conteúdo tentar competir com um cara desse. Como, por exemplo, pessoas que recebem informação no dia anterior que o trailer vai sair e que eu nem fazia ideia disso, recebem releases de questões ligadas àquela obra que eu não recebi, então estão muito mais preparados para produzir conteúdo do que eu, que tenho que viver um dia todo para produzir conteúdo. Então, quando meu conteúdo está pronto, o dele já
foi produzido e já coletou todos os views necessários que tinham e já pegou todo o buzz na internet e eu sequer sentei para escrever o roteiro. Isso quando não tem um caso de, tipo, sei lá, é um filme ou uma série que tem um hiato muito grande entre uma obra e outra. Consumi essa obra anterior, só que faz muito tempo, e eu vivi uma vida simplesmente entre essa obra e essa outra nova obra. E eu tenho que perder um tempo estudando e voltando ao que aquela obra lá atrás disse mesmo, que pode referenciar com essa obra aqui da frente. E, tipo, não é simples que eu consigo fazer isso, não é sempre que dá pra fazer isso. E, cara, o produtor de conteúdo focado especificamente nesse ponto, ele tá trabalhando com essa informação lá atrás desde então. Então, assim, é injusto eu competir com uma pessoa que tem estrutura pra produzir o conteúdo. Produção de conteúdo requer muito tempo, como eu disse aqui. E aí entra o sexto ponto que eu coloco aqui, de que o robô dessas plataformas, principalmente o robô do YouTube, ele muda toda hora, todo momento ele tá mudando. Cara, eu acho insuportável ter que estudar robô, ter que pesquisar como que o robô tá se comportando, o que eu tenho que fazer para ter mais atenção, o formato novo que surgiu, eu acho um saco. Eu fazer um curso de YouTube hoje, esse curso daqui 2 anos já não serve mais pro que eu aprendi hoje, porque mudou tudo, vai mudar tudo toda hora. Eu realmente tenho preguiça de estudar robô de internet por conta de que eu poderia estar estudando algo que eu gosto, assim, algo que eu me divirto, como eu falei, né, nuances de cinema e questões ligadas à arte, e muito mais me deixarão, vamos colocar assim, satisfeitos como ser humano do que estudar a trilha que eu vou usar, a música trend do rolê, o formato ser vertical, ser horizontal, assim. Então me cansa muito essa questão desse rolê todo de produção de conteúdo para internet, porque eu tenho que saber como que eu tenho que fazer em determinado momento, mas esse momento daqui 6 meses já mudou totalmente. Se perde muito tempo estudando robô de internet, e eu não tenho saco para robô de internet. Dito isso, eu deveria postar mais no robô de internet para ser mais visto, mas enfim. Tem outra coisa que me deixa muito pistola nessa questão de seguir regras da internet, porque você tem que falar que nenhum imbecil, tratando a pessoa que está assistindo você como uma pessoa inferior, porque eu sou o extraordinário que sempre trago coisas para você aqui. E eu acho isso um saco, simplesmente, mas também é tudo questão ligada ao trend do momento que todo mundo está consumindo. Tanto que o sétimo e último ponto que eu coloco para vocês aqui são ligados a 2 fatores que se combinam aqui para mim, que é essa questão de ser chato que eu falei para vocês, mas também uma questão de culpa que eu acabo sentindo com vocês também. E nesse ponto eu vou falar mais especificamente da questão de lives aqui. Porque, assim, eu produzindo a live, eu me canso. Quem já viu lives aqui no canal sabe que não é uma questão, assim, de ligar um software e tal, assim. Tem toda uma estrutura e tem questão de arte e tudo mais e tal, assim. É cansativo de fazer. É bom, mas é cansativo de fazer. E é cansativo não só de produzir o backstage da live, mas de estar na live, falar por 1h30, 2 horas, que a gente sempre estende. Não é questão, você tá conduzindo mal a live. Não, o assunto vai puxando, você vai puxando outras coisas e vai indo. E me cansa ficar 1h30, 2 horas, várias vezes durante a semana. E se é cansativo pra mim, é cansativo também pra quem participa comigo, pra quem está comigo nas lives. E assim, eu fico culpado com isso. Porque 1h30, 2 horas de conversa, eu estou tirando essa pessoa da família, estou tirando essa pessoa das coisas que ela gosta de fazer durante 1h30, 2 horas também. E outro ponto é que essas lives surgiram numa época que a gente estava trancado em casa, numa época pandêmica, assim, que a gente não tinha muita coisa para fazer e logicamente a gente ficava conversando. Só que felizmente tem um negócio chamado ciência que trouxe a vacina e tá fazendo a gente voltar a viver cada dia mais, voltar a uma normalidade de estar saindo de casa cada vez mais e tal. E as pessoas, elas voltam a viver simplesmente. Elas têm o que fazer agora. E então não adianta eu ficar correndo atrás de pessoa para fazer live, porque simplesmente as pessoas têm vida. Elas vão voltar a viver, estão voltando a viver. E eu também quero voltar a viver. Dito tudo isso, eu faço um pedido a você agora que você está vendo esse vídeo. Eu peço uma sugestão de conteúdo que você enxerga que eu faço bem. Pode ser aqui nos comentários, pode ser
por mensagem. Se eu te mandei por mensagem esse vídeo, me retorna uma mensagem, tipo, pô, Denis, eu acho que você pode fazer legal isso aqui e tal. Converse comigo, eu quero ouvir vocês. O que eu faço bem que você gostaria que eu continuasse fazendo? Eu quero sugestões, eu quero conversar sobre produção de conteúdo com vocês também. Conversem comigo. Eu não tô vendendo curso nenhum aqui. E eu odeio essa pessoa que vende curso também. Quero ter uma troca sobre produção de conteúdo com vocês. Entender o que vocês enxergam sobre isso. Eu quero que vocês falem comigo sobre o que faz os seus olhos brilhar numa produção de conteúdo. O que é um conteúdo que é a minha cara? O que é um conteúdo que é a cara do analisador? O que é um conteúdo que é a cara do Denis? Mas claro que eu falando isso, muita gente que está assistindo o vídeo está pensando, poxa, mas isso é só uma questão que você pode responder. Sim, só eu posso responder, mas eu também quero entender qual que é a ótica de vocês sobre mim. Eu quero entender qual que é a visão que você tem sobre o analisador. Enfim, galera, tem alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui. Um é que, sim, vocês podem me chamar para lives e conteúdos e tal assim. Eu estou mais apto agora. Eu dei uma sumida de tudo, sim. Eu tava só no Zebra Alta, inclusive um abraço pro menino do Zebra Alta também. Mas agora estou mais tranquilo, estou mais relaxado para voltar a fazer conteúdo com vocês assim, mas vou fazer no meu limite também. Assim como eu quero que vocês também venham para cá trocar ideia comigo no limite de vocês. Segundo que eu mandei esse vídeo para várias pessoas, no privado também. E eu provavelmente mandei com algum tipo de pergunta junto. Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta também. Não só nos comentários aqui embaixo do vídeo, como também no privado que eu chamei vocês assim. Mas eu não gostaria só de conversar sobre produção de conteúdo não. Se você quiser falar coisa boba, alguma coisa que tenha despertado nesse vídeo, de falar com vocês assim, coisa da sua vida também, eu quero ver vocês. Eu quero conversar com vocês, sim. Terceiro, que se eu te mandei esse vídeo no privado e você não falou nada até agora, eu vou te cobrar. Você pode ter certeza que eu vou te cobrar pra você me falar alguma coisa assim. O último ponto é que eu prometi alguns conteúdos para algumas pessoas que eu não entreguei. Eu tenho noção disso. E em algum momento eu vou entregar. Eu peço desculpas a vocês. Eu não descarto que depois de todo esse processo, muita coisa se mantenha como está. Mas eu quero que ela seja feita, talvez não nessa plataforma, talvez em outra plataforma. Vamos conversar, vamos estudar sobre isso também. Mas eu quero fazer algo que todo mundo se sinta bem, todo mundo se sinta confortável, todo mundo se divirta fazendo o rolê aqui. Que não seja um fardo, um compromisso para ninguém estar produzindo e consumindo o conteúdo comigo aqui. Desde 2015, quando eu consolidei esse formato, eu nunca parei como eu parei agora para pensar e refletir o conteúdo. Na verdade, existem várias, vamos colocar assim, versões do analisador. E em 2015 ele era o 2.0 e hoje ele está na versão 2.785. É uma nomenclatura que só eu entendo e que não adianta eu perder tempo explicando para vocês aqui. E talvez o 3.0 que seja o próximo estágio, mas eu quero fazer ele de fato algo que mude pro 3.0 e não seja uma atualização do 2. Até porque isso é uma questão bem mais íntima e pessoal. Eu sinto que hoje eu não estou entregando o melhor conteúdo que o Denis pode entregar para vocês. Eu sinto que as coisas que eu falo não é as melhores coisas que eu produzo hoje. E eu quero trazer isso pro canal também. Eu quero trazer o melhor que o Denis faz para que as pessoas que eu mais gosto também vejam, que entendam tal assim. Ao passo que eu acho que fazendo isso, eu vou meio que sanar algumas questões que eu tenho de realização, basicamente. De eu nunca me achar bom bastante para determinadas coisas, de ser só mais um no rolê e não adicionar tantas coisas que vão mudar de fato ou ajudar de fato alguém que esteja consumindo meu conteúdo. E pode soar um pouquinho arrogante, mas eu não gosto de ser só mais um no rolê. Eu gosto de fazer algum tipo de diferença nas coisas que eu faço. Me dá prazer ser assim. E eu sinto que hoje eu sou só mais um cara. Sou só mais um produtor de conteúdo comum tal assim. E cara, isso não me cativa mais. Eu quero fazer algo legal e bacana pra todo mundo, e inclusive pra mim. Eu quero fazer algo que me represente e me satisfaça também. E ao mesmo tempo que, cara, que quem veja se sinta também satisfeito e valorizado e queira levar adiante, que sinta a vontade de compartilhar o conteúdo e que não seja, é mais um conteúdo que eu vou assistir, não tem motivo para compartilhar, a não ser amizade. Eu quero que, tipo assim, as pessoas que vejam o conteúdo, vocês que estão vendo, que eu provavelmente mandei isso no privado também, vejam o conteúdo e falem, cara, que vídeo legal, que vídeo bacana, eu quero levar isso adiante, eu quero
levar a palavra do analisador para outras pessoas, porque de fato o que ele falou que foi legal. Mas como eu disse, eu vou parar sem parar, porque por todos os pontos que eu coloquei aqui. Mas também uma coisa que é certeza é que vamos ter outro canal aqui dedicado ao movimento de lives, assim, porque eu acho que cabe separar. A gente chegou no momento de separar, então provavelmente na descrição desse vídeo deve ter o analisador ao vivo para vocês se inscreverem, que eu não vou prometer quando terá conteúdo lá, mas em algum momento terá algum conteúdo lá. Aqui a gente voltar a fazer os vídeos mais curtos, que geralmente permeavam uns 20 minutos. Eu sei que eu faço vídeo longozão e tal assim, mas, velho, é o meu jeito de fazer. Eu gosto de fazer laudas, como os meus colegas falam na hora de escrever uma pauta. Provavelmente o vídeo vai ser grandão em alguns momentos. Ou não, depende muito desse estudo de plataforma que eu vou fazer, vamos ver. É muito cedo pra falar as coisas e tal, assim, eu já tô me adiantando. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é que, sim, eu tô aberto, quem sabe, a projetos colaborativos. Você quer trocar ideia comigo, você tem ideia de algum projeto que você, acho que o Denis pode me ajudar nesse ponto. Não vou me comprometer a abraçar todos, mas quem sabe tenha algo que você possa fazer em colaboração comigo. Vem trocar ideia, vamos conversar. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, sim, eu parei, eu sei que tem uma série de obras que vocês queriam ver eu falando sobre que eu não falei. Em algum momento eu vou falar, elas estão aparecendo aqui do lado aqui. Pode ficar tranquilo que em algum momento eu vou voltar essas obras e comentar sobre elas. Cara, nesse momento aconteceu tanta coisa. Imagina se eu tivesse feito um vídeo de Adão Negro. Tipo, em 1 mês e meio ele ia envelhecer mal. Enfim, eu tô fazendo isso porque depois de tanto tempo ralando, produzindo, me ferrando, recomeçando, reconstruindo o canal e reestruturando várias questões e várias coisas, eu acho que esse foi o melhor momento de dar uma parada. Porque, como eu disse anteriormente, o Denis Pessoa está no seu melhor momento em equilíbrio para ajudar o Denis, produtor de conteúdo. Então eu acho que é o momento ideal para eu repensar as coisas aqui, fazer algo que eu vou me satisfazer e eu vou me divertir com vocês também. Então eu acho que o momento é esse e vai ser esse. Eu estou pronto para dar um passo adiante com as pessoas que gostam de estar comigo, que gostam do jeito que eu sou. Em respeito às pessoas que passaram essa jornada comigo, em respeito às pessoas que conviveram comigo esses anos, em respeito à minha jornada até chegar nesse momento de decidir que eu estava na hora de mudar, que eu decidi fazer esse break. Então, é isso. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo analisador.